Olá, estudante do primeiro semestre da segunda etapa da EJA. Hoje nós vamos continuar a aula com o assunto que está aí na tela, célula como unidade da vida. Vamos fazer aqui algumas revisões sobre o que vocês já aprenderam e continuar com este assunto, fazendo aqui um apanhado histórico, vendo aqui também, como que a ciência evolui para que a gente tenha todo esse avanço que temos hoje, Então, por exemplo, há alguns séculos, inventaram algo muito importante para o estudo das células e dos seres vivos de modo geral. Imagino que você já saiba, Olha só aqui na tela, que legal, Temos aí um mundo inteiro que nós não conseguimos enxergar a olho nu, que é o mundo dos micro-organismos, aqueles seres ou células que são tão pequenos que a nossa vista, não é suficiente para enxergar e precisamos utilizar aí determinados aparelhos. E um deles é o microscópio, que foi inventado há cerca de 400 anos, Então, desde então, os cientistas têm utilizado este instrumento para poder estudar as mais variadas formas de vida. E acredita-se que quem primeiro, na verdade, duas pessoas, pai e filho, os primeiros fabricantes de um microscópio foram estes que eram fabricantes de óculos. Então, perceba que eles já trabalhavam, por profissão, com lentes e criaram aí então aquilo que se tem registro como sendo um dos primeiros microscópios que está aí na tela, um microscópio bem simples. Isso foi feito lá no final do século XVI por estes fabricantes de óculos que foram Hans e Zacharias Janssen, pai e filho, aqui na imagem o Janssen pai, aí ao lado da estrutura do microscópio criado por eles. Posteriormente, um holandês também, Aqueles lá eram holandeses, agora um outro holandês também entrou aí na história e criou também um microscópio que facilitou um pouco mais a visualização de estruturas. Era um microscópio igualmente simples, apenas com uma lente, e ele fez observação de materiais biológicos. Esse cientista se chamava Antoine van Leeuwenhoek. E ele observou por meio deste microscópio simples de uma lente materiais como o sangue, visualizando os glóbulos vermelhos, ou ainda as células reprodutivas animais, os espermatozoides. E a ciência vai avançando, vai evoluindo, novos materiais são pesquisados, aprimorados, e a gente tem também a evolução do microscópio continuando, veja só, cada vez mais complexo. E agora entra em cena um cientista inglês chamado Robert Hooke, que já mencionei anteriormente para vocês, e ele aperfeiçoou e construiu um aparelho agora contendo duas lentes e ficou conhecido como microscópio composto. Aquele anterior era um microscópio simples e agora com duas lentes, um microscópio composto que tem um poder de aumento bem maior, possibilitando ampliar aí muito mais esse mundo dos micro-organismos. E com esse aparelho, que seria um microscópio, Robert Hooke, ele fez o quê? Ele descreveu aquilo que ele observava e muitos dos materiais ele também desenhou, Aqui na imagem tem um dos desenhos que ele representou quando observou ali material vegetal no microscópio, a cortiça, Então, nesse trabalho, entre outros desenhos, estão o que ele fez ao observar a cortiça, que é esse material que constitui a casca de certas árvores. Isso eu já mencionei, na aula anterior, e observe aqui, que temos do lado esquerdo o desenho de Robert Hooke, do lado direito uma foto tirada com o uso de microscópio, uma micrografia, para a gente comparar aquilo que é desenhado e aquilo que é visualizado na prática. Então, ele observou essas fatias muito finas de cortiça e descobriu que o material tem uma densidade baixa porque ele é formado por caixinhas microscópicas vazias. E ele, como eu disse já anteriormente, denominou
estes espaços de células, né, que seria aí o diminutivo para célula, que significa uma cavidade, tá? Então, daí que vem o nome dessas estruturas básicas da vida, que são as células. E depois da descoberta da célula, outros pesquisadores passaram a estudar diversas partes de outros organismos vivos, como plantas e animais. Olhando aí estas imagens na tela, conseguiria perceber qual é a imagem aproximada, gerada, né, por meio de visualização em microscópio de células vegetais e células animais? Olha, as células vegetais, elas têm clorofila, que é o pigmento verde, que participa do processo de fotossíntese e pode ser visualizado aí nestas células que estão à esquerda, né, de cor esverdeada, de cor verde mesmo. E do lado direito, né, mudando aí na imagem, uma série de imagens de diferentes glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, né? A célula que está centralizada lá, maior, com núcleo em uma cor mais escura, são os glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo, e as menores sem núcleo são os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias, né? Que são as células do sangue, que dão a cor vermelha ao nosso sangue. E logo, né, que foi descoberto foram descobertas essas estruturas microscópicas, os cientistas conseguiram perceber o interior das células vivas, né? Porque Robert Hooke não percebeu isso, ele observou células vegetais que já estavam mortas, mas outros cientistas descobriram um material gelatinoso que constitui o interior das células, que é o citoplasma. Em 1833, um botânico escocês de nome Robert Brown, ele constatou que a maioria das células tinha também uma estrutura interna com um formato ali meio arredondado ou ovoide, e que ele chamou isso de núcleo, tá? E hoje nós sabemos que é dentro do núcleo das células que se encontra o material genético, ou seja, as moléculas de DNA, que tem funções muito importantes no metabolismo celular e contém informação sobre como a célula funciona, sobre características que são hereditárias, tá? Por exemplo. E aí, depois que se descobriu que as células existem, que elas têm citoplasma, que elas têm inclusive núcleo, foi a vez de perceber do que era composta aquilo que envolve a célula, que é a sua membrana plasmática. Ela existe em todos os tipos de células. E aqui a gente fazendo um olhar, né, sobre as células animais e vegetais. As células animais aí do lado, a estrutura da membrana plasmática nas células animais aí do lado esquerdo, e do lado direito a estrutura da parede celular, que é presente apenas nas células vegetais. Daí você já pode tirar uma diferença, né, entre células animais e células vegetais. Qual é? As células vegetais têm parede celular, que é uma estrutura rígida, que é justamente aquelas estruturas que Robert Hooke viu no seu microscópio composto, tá? Então, ele percebeu ali aquelas células, o que ele denominou de célula, que era, na verdade, células vegetais, só com a parede vegetal, sem o citoplasma. E aqui, né, comparando por representação em desenho, as células que seriam a célula vegetal, à esquerda, e célula animal à direita. Vou ativar aqui a caneta para indicar algumas partes importantes que a gente precisa relembrar, que estão presentes na célula vegetal. Esse contorno em verde representa a sua parede celular, que define o formato da célula. No interior dessa célula tem-se um núcleo, onde fica o material genético, e tem as organelas responsáveis pela fotossíntese, que são aqui verdes porque contém clorofila, os cloroplastos. Tem essa parte que ocupa grande porção do citoplasma, que é um vacúolo, é uma estrutura também formada por membrana, que fica aí no citoplasma armazenando água e sais minerais. E na célula animal? A célula animal ela tem membrana plasmática, ela não tem parede celular. Só uma observação, a membrana plasmática é presente nos dois tipos de células, tá? Tem também núcleo, não tem cloroplastos
tem estas estruturas que são chamadas de centríolos, que têm função relacionada à divisão celular, e organelas chamadas de mitocôndrias, que também estão presentes nas células vegetais e que realizam a respiração celular, né? Então, vamos aqui à revisão de comparação entre células animais e vegetais. Células, todas elas têm membrana plasmática e têm material genético. Neste caso aqui, como a célula animal e a vegetal são células eucariontes, ambas também vão ter núcleo. Mas e as diferenças? A célula vegetal tem parede celular. Essa estrutura não está presente nas células animais. A célula vegetal tem vacúolo e tem cloroplastos, que também não estão nas células animais. Enquanto que as células animais apresentam aí os centríolos relacionados à divisão celular, separação dos cromossomos, né, durante este processo, e a maioria tem ali os lisossomos, né? E as células vegetais, a maioria delas não tem os lisossomos, que são organelas relacionadas à digestão intracelular. Posteriormente, a gente vai ver novamente estas funções das organelas, ok? Então, por hoje foi esse histórico da evolução sobre o microscópio até chegar aí nas estruturas básicas de uma célula eucariótica. E a gente se vê numa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!